Eu sou Adilson Santos, acho que, se não todos, mas a grande maioria aqui já ouve falar de mim e me vê cantando por aí, por diversos lugares, diversos pontos aqui da nossa cidade e em outras cidades aqui da nossa região. Mas esse trabalho que eu faço hoje, ele não começou agora, ele não começou há poucos anos, mas há muitos anos atrás, né? E tudo começou, eu gosto sempre de falar dessa história, porque eu sou muito grato às pessoas que me dão oportunidades. E ainda sábado passado eu estava tocando em um determinado lugar, e a família de quem eu vou falar agora estava presente. Eu fiz questão de relatar para as outras pessoas que foi através dessa família que eu comecei a aparecer para o público como cantor. Vocês conhecem, creio que sim, um cidadão aqui chamado Nazareno Gabi. Ele é o pai de Neguinho Gabi, ex-vereador. Então, ele lá nos anos 80, por volta de 83, 84, ele criou uma casa de shows aqui em frente, onde hoje era a Escolinha Renascer. Um prédio que hoje está quase abandonado ali, mas ali era o Riachuelo Clube, de propriedade de Nazareno Gabi. Então, ele abria as portas do seu clube para dar oportunidades aos talentos aqui da cidade, né? Começou a fazer shows de calouros, e foi nesses shows de calouros que eu comecei a me apresentar ali, na época ainda quase criança, muito tímido, mas gostava da música, e comecei a participar dos shows de calouros e fui tomando gosto pela música. Como os demais amigos aqui já falaram, tudo era muito difícil na época. A gente tinha sonhos, tinha vontades, mas vivia uma realidade diferente. Nós não tínhamos instrumentos. Hoje eu fico feliz de ver cada um de vocês com um instrumento nas mãos, né? E executando esses instrumentos, porque estão tendo a oportunidade de serem orientados por alguém que quer o futuro de vocês e quer um futuro melhor para vocês. Então, isso é motivo de muita alegria, mas nós não tivemos essa oportunidade. Nós não tínhamos os instrumentos que a gente queria, então a gente cuidava de fabricar, confeccionar os nossos próprios instrumentos. Flávio não sabe dessa história, mas eu sonhava em ser baterista, né? E eu fazia a minha bateria de lata também, como o Aldair falou, e eu ficava treinando em casa. As pessoas que passavam admiravam, eu ligava o rádio, ficava ouvindo a música e tentando acompanhar o ritmo na bateria, mas depois, não sei por qual razão, desisti da bateria. Deve ter garimpado muito aqueles exame de imagem, né, de radiografia. Isso, a gente utilizava. Enfim, aí me deu a vontade de tocar violão, mas eu não tinha um violão, nem tinha condição de comprar. O amigo que foi citado por todos eles aqui, o saudoso João Tota, era o tocador de violão da igreja. E começou a me levar para a igreja e começou a me ensinar algumas notas no violão, como também esse amigo que está aqui, o Elton Barbosa, também me ensinou algumas coisas. Pois é. João Tota era uma pessoa muito boa, muito bem divertido, tal, mas a paciência dele era pouca. E quando eu chegava lá, João, arranjei o violão para mim aprender mais alguma notinha. Aí ele dizia, pega, leva lá para sua casa. Vai. Mas como eu vou treinar se eu não sei fazer as notas? Leve que lá você aprende. E assim eu fazia, né? Pegava o violão e ficava lá, sem saber muita coisa. Até que um dia, infelizmente, quebrei o violão do João. Aí foi uma preocupação para mim, porque eu já não ia ter mais um instrumento para tocar e nem tinha condição de pagar o concerto do violão. Então fui lá, expliquei a história para ele. Um descuido meu, o violão caiu, quebrou o braço, né? Mas aí ele compreendeu, mandou consertar o violão e a gente continuou tocando na igreja. Então, ainda na minha adolescência, eu comecei a participar de alguns shows de calouros em Natal. Havia um locutor muito famoso chamado Betânio Bezerra, que ele trabalhava na Rádio Tropical. A criança não sabe porque não viveu essa época, mas os da minha idade
sabe do que eu estou falando, e ele fazia shows de calouros transmitidos para todo o estado, né? E eu comecei a participar desses shows por algumas vezes e fiz algumas apresentações em um canal de TV aqui do estado chamado TV Universitária, que o pessoal chamava o Canal 5, né? E esses programas eram transmitidos para todo o estado do Rio Grande do Norte pela TV Universitária. Participei algumas vezes também. E eu tinha aquele sonho de ser cantor profissional, mas a dificuldade era grande. Então, o que eu fazia, para ter a oportunidade de cantar para um público maior, a gente contratava, entre aspas, né, uma banda. A banda vinha pela portaria, que a gente contratava mesmo, a gente não tinha condição. A gente acertava uma festa com uma banda, a banda vinha pela portaria e a gente fazia um acordo. Olha, em meio ao show de vocês me dão a oportunidade, eu fazia a minha apresentação, né? E eu compunha músicas, né? Fazia músicas de minha autoria para apresentar naquele show. E isso aconteceu por muitas vezes. Mas depois, diante das dificuldades, eu tive que sair para trabalhar, né? Lá nos anos 90, exatamente em 1990, eu perdi minha mãe, aí as coisas foram ficando mais difíceis, né? Eu já não tinha pai, que eu perdi o meu pai ainda na minha infância, e tive que abrir um pouco mão da música para sobreviver de outra forma, né? Anos depois, eu tive a oportunidade de iniciar como seresteiro. A essa altura, a estrutura já era um pouquinho melhor. Um amigo meu amigo Neguinho Gabi, tinha um equipamento de som e ele cedia o som para mim. A gente fez uma parceria. Ele entrava com a parte do som e eu com o instrumento e a voz. E a gente saía tocando por aí e dividíamos o cachê, né? Mas na época eu ainda não tinha o meu instrumento, o meu teclado. Eu toquei várias vezes com o teclado da igreja, contar a nossa história e que alguma coisa de repente possa servir de inspiração para vocês. Eu sei que vocês podem não acreditar no que eu vou dizer agora, mas vocês servem de inspiração para nós. Podem ter certeza disso. Eu acho lindo o trabalho de vocês. Eu fico emocionado sempre que eu vou em algum lugar que tem a presença de vocês, com a musicalidade de vocês, que é tão linda, né? Então, vocês também nos inspiram, podem ter certeza, tá certo? E para terminar, eu quero dar um conselho a vocês. Falando de música, queiram sempre aquilo que é bom. Não queiram e não aceitem, desculpe a expressão, engolir aquilo que não vai fazer bem para vocês, né? Aquilo que não vai servir para o crescimento artístico de vocês. Eu sou muito criterioso com relação à escolha do meu repertório. Mas como será isso? Do que se trata isso e tal? Aí quando eu soube, e os meus meninos também começaram a participar, Levi, Elisa, hoje Malu, né? E a gente foi conhecendo e foi se apaixonando por esse trabalho. E eu digo a vocês, permaneçam aqui, porque aqui é o lugar. Valorizem, né? Vocês hoje têm o que a gente não teve, né? Talvez a nossa trajetória fosse bem maior, bem melhor, se nós tivéssemos tido a oportunidade que vocês hoje têm. Então, se vocês têm isso hoje, abracem, valorizem, se apeguem a isso, queiram isso para vocês, porque aqui é o lugar da coisa boa. Esse lugar aqui respira música e respira música boa. A música boa faz bem pra gente. Só para concluir, sei que já me alonguei demais. Uma certa vez, eu estava participando de um show de calouros, aí um rapaz cantou uma música e um dos jurados, quando foi comentar a música que o rapaz cantou, deu uma nota bem alta para ele, disse: ele cantou uma música que toca na alma. E quando a música toca na alma,
ela não envelhece, ela não morre jamais, porque é coisa boa. Eu fiquei curioso em saber o que significaria aquilo, e só fui compreender anos depois. Então queiram a música que toca na alma de vocês e que vai tocar na alma de outras pessoas e não vai morrer jamais. Quando alguém chegar para ensinar uma música para vocês, não importa saber a idade que tem aquela música. Ah, mas essa música é de 1900 e volta. E que interessa? Mas é música que até hoje todo mundo canta, e se até hoje canta é porque é bom. Mas a música muitas vezes que está fazendo sucesso agora, daqui a um mês ninguém quer mais saber. Essa música é boa? Não. Se fosse boa, ela ia permanecer, né? Perdurava para um longo tempo ou para sempre, se eternizava. Tá certo? Então, queiram o que é bom, o que faz bem para nossa alma e para a alma das outras pessoas que nos escutam. Tá bom? Que Deus abençoe vocês.